Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando no dia de hoje a lição de número 4, que tem sobre tema a mordomia da família. Glória a Jesus. Meus irmãos, primeiro, a aula que será dada na escola dominical, né? Ela tem que ser focada na família. E o comentarista, ele fala do casamento, ele fala da família. E então esses dois tópicos é o tema principal da aula. Em se tratando do casamento, deixa eu pegar minha Bíblia. Ele tem a sua origem no livro do Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 24, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Este é o princípio, a origem da família. Aqui é lógico que a Torá, o livro de Gênesis, a gente não sabe o certo quando foi escrito. O que a gente sabe é que primeiro começa com uma tradição oral, passando de pai para filhos, por voz, pela boca, falando de pai para filho, e depois acontece a escrita. Sim, porém este princípio foi dado pelo próprio Deus. Essa questão de mãe e pai no Éden não tinha este conceito. Não tinha este conceito de mãe e pai. Este conceito de mãe e pai, deixará o homem sua mãe e seu pai. A palavra mãe e pai foi dado pelo próprio Adão, porque a gente sabe que Adão foi quem deu origem de nome de todas as coisas. Adão colocou o nome de todas as coisas. Por isso que eu estou dizendo, primeiro passa a tradição de pai para filho e depois vem a escrita com Moisés. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o conceito de deixar o pai, de deixar a mãe, foi dado pelo próprio Deus. Mateus capítulo 19, versículo 5, Jesus ele ratifica isso. Que o homem tem que deixar mesmo o seu pai. Que o homem tem que deixar mesmo a sua mãe. Então essa é a origem do casamento, dada pelo próprio Deus. Agora, a gente vai ver os princípios e as condições para acontecer um casamento. A primeira condição, eu não vou falar como prioridade, mas sim somente por ordem. A primeira condição para acontecer um casamento é o casamento heterossexual. A palavra heterossexual, hétero, é um prefixo radical, é um sufixo que significa diferente. Sexual se referindo ao órgão sexual. Então, heterossexual é uma ordem para acontecer o casamento com o sexo diferente. Eu sou heterossexual. Eu sou casado com uma pessoa do meu sexo diferente. Essa é o primeiro princípio. O segundo princípio é o gênero definido. O que é o gênero definido? Gênero definido é quando a pessoa está definida segundo o seu órgão. Se é macho, é macho. Se é fêmea, é fêmea. E esta definição foi dada pelo próprio Deus também. Deus constituiu macho e fêmea, sexo definido. A outra condição é o consentimento mútuo. O que é o consentimento mútuo? É ambas as partes estarem de acordo com consentimento em se casar. Aqui não pode ser um casamento forçado, não pode ser um casamento obrigado. Ambos têm que estar
de concórdia para acontecer esse casamento. Por isso que há uma grande frase, né, que sempre se diz nos casamentos. Você aceita fulano de tal em casamento? E aí coloca o microfone na boca da pessoa, a pessoa fala sim. E por outro, da mesma forma, você aceita fulano de tal de casamento? E ele fala sim. Por quê? Porque tem que haver esse consentimento mútuo. E a última, que é a base, né? A última é um casamento monâgamo. Mono vem de um. Gamo é casamento. Então, um só casamento. Esse monâgamo, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, porque é onde está trazendo muita confusão. Um casamento monâgamo. Mas a monogamia é uma das regras para acontecer um casamento segundo os princípios bíblicos. Já que nós falamos do casamento, vamos falar agora da família. E os princípios, a origem da família. A origem da família também, a gente vê isso em Gênesis capítulo 2 e o versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Aqui a gente vê uma convivência entre o homem e a mulher. Essa convivência já no Éden é identificada como uma família, como uma instituição. E é a ordem para acontecer uma família também está no livro de Gênesis. Gênesis 1, 28, que diz assim: E Deus criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Aqui é um princípio, uma ordem de Deus para o casamento. Instituição. O que é uma instituição? Instituição é um órgão que é regido por regras, por normas, que satisfaz um interesse coletivo. E a família é uma instituição. Ela tem regras, ela tem norma que satisfaz um coletivo. O casamento é uma instituição. Só que não para por aí. A igreja também é uma instituição. O trabalho é uma instituição. É um órgão, é um coletivo que anda na mesma direção. A primeira instituição foi o Éden. O Éden foi uma instituição, onde existiam regras, onde existiam normas, onde existiam pessoas trabalhando no mesmo coletivo. A gente vê Deus, a gente vê Adão, a gente vê os animais, trabalhando tudo no mesmo coletivo. A gente vê Eva. A segunda instituição na Bíblia é o casamento. A gente vê Deus, a gente vê Adão, a gente vê Eva, formando uma instituição à parte dos animais, vivendo separadamente dos animais, da vegetação, seguindo os seus percursos. A terceira instituição, aí vem a família, aonde, eu já disse, aonde Deus chama Eva, chama Adão e fala para eles viverem segundo os seus ditames. Quando eles são expulsos do Éden, a gente vê outras instituições sendo formadas. A gente já vê o trabalho entrando em ação, o serviço, e por aí vai. O que eu quero te dizer é que a estrutura familiar começou no Éden, antes do pecado, antes do homem ser corrompido. A estrutura familiar já estava formada. Hoje, nos dias de hoje, nós se deparamos com vários tipos de família, com vários tipos de instituição familiar. Vamos ver se essas instituições estão de acordo com a Bíblia. Vamos ver se essas instituições estão de acordo com o princípio, com a origem da família e do casamento. A gente pode estar falando da Lei Maria da Penha,
que em 2006 ela instituiu família como uma comunidade formada por indivíduos que se consideram aparentados, unidos por um laço familiar, ou que tenha afinidades. A Lei Maria da Penha, em 2016, instituiu família isso. É algo muito raso, muito genérico. Se formos para o IBGE ele considera a família como um grupo de pessoas ligadas pelo mesmo laço parentesco. Pessoas que estão ligadas pelo relacionamento romântico. Isso o IBGE estipula como família. A nossa Constituição Federal de 88, o seu artigo 226, junto com até os 230, uma geral fala que família é uma visão comunitária. Ou seja, é todos aqueles que estão ligados em um laço matrimonial ou que estão vivendo debaixo do mesmo teto. Pode ser sanguíneo, laços sanguíneos, ou pode ser laços afetivos. O nosso artigo 1723 considera união estável, ou seja, é uma união entre homem e mulher com o objetivo de constituir uma família. Simples. Isso é uma união estável. E a união estável não precisa ser reconhecida pelo cartório. A pessoa fica convivendo, pronto. Já está havendo uma união estável. Para o IBGE, ali já se constitui uma família. Cada vez que o tempo vai passando, o conceito de família, o conceito de casamento vai se arruinando mais. Vai se distanciando dos padrões bíblicos, como eu comecei a aula de hoje. Só para os irmãos terem uma noção, tanto o IBGE como a nossa Constituição Brasileira de 88, ela estipula casamento entre homem e mulher, tem que ser monôgamo, porque a poligamia no Brasil ela é proibida, ela não foi liberada a poligamia. Então nós não iremos ter vários casamentos aqui no Brasil. A poligamia ela é proibida. O que acontece é a união estável, que a gente vai estar comentando. Por exemplo, a união estável é uma união confortável entre dois indivíduos. Pronto. Independente do sexo. Se haver um consentimento mútuo entre dois indivíduos, aí está uma família. Aí está um casamento não legalizado, mas um casamento com todos os seus direitos e com todos os seus deveres. A união estável ela tem esse poder. Dois homens se unem, duas mulheres se unem com consentimento mútuo e passam a ser considerado uma família. E passa a ser considerado um casamento. Há o monoparental. É um único indivíduo que é considerado uma família. Se você entrar numa casa onde uma mãe mora sozinha, por IBGE e para a Constituição, ali é uma família. Um pai morando sozinho, para o IBGE, para a Constituição, ali é uma família. É a monoparental. A pluriparental, que é composta por membros provenientes de outra família. Aí é um vizinho, um homem morando com o vizinho, morando com a vizinha, morando com um conhecido de outra terra que veio. Ali também é considerado uma família. Há o parental, um homem morando com os tios, morando com irmãos, morando com primos. Tudo isso para o IBGE e para a Constituição é uma família. Os irmãos estão tendo noção que o conceito que eu acabei de ler, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois em uma só carne, esse princípio cada vez mais foge. O eudemonista é a união entre
de indivíduos somente por afinidades. É o relacionamento sem formalização, parece que a união estável. O homem ele se relaciona com o homem, eudemonista. É considerado uma família. E a homoafetiva, que também que são indivíduos atraídos pelo mesmo sexo. Para o IBGE e para a Constituição, aí também está uma família. Se não formos para o padrão bíblico de família, não o padrão bíblico de casamento, mas o padrão bíblico de família, a gente vai ver lá no caso do Gênesis. Adão e Eva vivendo nus no Gênesis, ali está uma família, 2 pessoas. Quando eles são expulsos do Gênesis, do Éden, no Éden, Adão, Eva, Caim e Abel constituído uma família, entre homem, mulher e filhos. Se formos mais para frente, a gente vai ver o caso de Noé. Noé entrando na arca, a Bíblia diz que entrou Noé e sua família na arca, totalizando 8 pessoas. Então família, no conceito de Noé, os genros engloba a família. Os genros são considerados também família, que são os esposos das filhas de Noé. 8 pessoas no total. Uma família estava na arca. Se formos adiante, a gente vai ver o caso de Abraão. Abraão, ele sendo como chefe da família. E Gênesis capítulo 25, a gente vê Abraão tendo outra mulher. E aí tem também uma outra família. Então, no conceito de Abraão, a gente vê com Sara. Conceito de família no conceito de Abraão é um homem, e dependendo da mulher, ele vai e tem uma família. Então é o homem como chefe. Indo mais adiante, a gente vê Jacó. No caso de Jacó, quando o povo vai para o Egito, cerca de 70 pessoas, a Bíblia diz que desceu a família de Jacó para o Egito. 70 pessoas, aí entra escravos, entra parentes, todos que estão ligados ali, todos que estão ligados pelo mesmo sangue. 70 pessoas no total é considerada a família de Jacó. Então aumenta mais a amplitude de família. Indo mais para frente, no caso de Moisés, a gente vê na época da lei que quando um escravo ele queria ficar na família, ele aceitava a sua orelha ser furada. E aí furava a sua orelha, e a partir deste ato ele fazia parte da família. Era um escravo de orelha furada. Então, na época de Moisés, os escravos faziam parte das famílias. Era considerado uma família também. No caso do sacerdote, quando o sacerdote levava, as pessoas sacrificavam, levavam o animal para o restante do sacrifício para casa, o escravo também comia deste sacrifício, porque era considerado da família. E no caso de Josué, a famosa frase de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué, sua esposa e seus filhos. Este conceito de família pode ser pessoas do mesmo grupo sanguíneo, pode ser pessoas ligados com a mesma ideologia, pode ser pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Hoje esse conceito família está muito abrangente. A igreja é considerada uma família. As pessoas com a mesma ideologia, branco, preto, e com regiões diferentes, com países diferentes, que estão tudo ligado a Deus, que nos adotou, e por isso somos considerados a família de Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. E o princípio da família, como já disse, a heterossexualidade, ela não está sozinha nesse ramo. Existe a bissexualidade, que é a atração. A atração é pelo sexo feminino
e pelo sexo masculino. É um pecado. Romanos capítulo 1, versículo 26 a 27 diz que o homem ele deixou o seu uso natural e começou a se inflamar com pessoas do mesmo sexo, cometendo torpeza diante de Deus. Então a bissexualidade também está envolvida em nossa cultura e segundo o IBGE, segundo a Constituição e segundo os padrões bíblicos, acaba não podendo ser um casamento. Não tem casamento bissexual. Um homem casando com uma mulher e com um homem ao mesmo tempo. Isso é depravado. Só que com esses outros conceitos que eu disse, conceito pela união estável, conceito pela homoafetividade, acaba sendo permitido. Aí é onde o pecado acaba entrando em nossa sociedade. Outro grupo é o grupo que o pecado entra pela genética. São os grupos dos andrógenos, dos ginandros, dos hermafroditas, monóicos. Tudo isso são características masculinas, é um homem, deixa eu falar aqui em aberto, é um homem que acaba desenvolvendo também outro órgão sexual, o órgão sexual feminino, ou o contrário, uma mulher que acaba desenvolvendo o órgão sexual feminino e masculino. Às vezes é um homem que tem corpo de homem, mas acaba tendo sintomas de mulher. Ou mulher que acaba tendo sintomas de homem. Isso é pela genética, sem o uso de coquetéis, sem o uso de drogas, sem o uso de pílulas. É homem que acaba tendo uma mama. Um homem que tem o sexo masculino, tem um órgão masculino e também tem um órgão feminino junto. E nasceu desse jeito. Só que nós temos que entender que isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é a genética, é o gênero definido. Macho, macho, fêmea, fêmea. E por que isso acontece, Tadeu? Um dos motivos por isso acontecer é o pecado. E outra, no caso do hermafrodita, que tem um órgão sexual masculino e também desenvolve um órgão sexual feminino, os dois órgãos não agem perfeitamente. Não é um homem que tem um órgão sexual feminino e pode engravidar. Não existe isso. O órgão está lá, porém não age perfeitamente como se fosse a da mulher. Ou vice-versa, do homem. Não age perfeitamente como o órgão sexual masculino de um homem. Está ali porque a genética, houve um erro na genética. Houve uma transformação na genética. Eu não quero nem entrar por esse lado, porque eu não sou perito na área. Mas o básico é isso. Não funciona plenamente. Um homem que desenvolve mama, sem o uso de drogas, sem o uso de coquetéis, sem o uso de pílula, não desenvolve plenamente como uma mama de uma mulher. Por quê? Porque o pecado está reinando. O pecado reina. O princípio é macho e fêmea. Isso é um princípio. O consentimento mútuo, eu já falei sobre isso, mas a nossa Constituição, na lei 13.811, artigo 19, do ano 19, eles constituíram que o casamento por menor de 16 anos só é concedido com autorização dos pais ou pelos responsáveis. Ou, nesse caso, é crime. Não pode ser concedido. E isso aconteceu porque estava para evitar as gravidez sem responsabilidade,
para poder criminalizar as pessoas que estavam também usufruindo de menores, como na área de prostituição, abandonando. E aí o que acontece? As crianças estavam abandonando a escola, estava tendo uma gravidez precoce, estava tendo a violência sexual, era cotidiana. Então deu a idade menor de 16 anos só com autorização dos pais. E mesmo assim o juiz dificulta autorizar este casamento, a não ser se for algo muito excepcional. Também casamento entre enfermos mental, a pessoa que tem distúrbios mentais, artigo 1548, também proibiu o casamento de pessoas com esse tipo de doença, que a pessoa não está em sã consciência. Aí vai ter que ir para o juiz vai ter que autorizar em casos excepcionais. O princípio da monogamia, falamos um pouco da monogamia, né, que são casamento com um só casamento, um casamento com uma pessoa. O princípio da monogamia se a gente for ver na Bíblia Sagrada, a gente pode até ficar balanceado a respeito disso, porque a Bíblia, a gente vê muitos homens de Deus que não praticaram a monogamia, praticaram a poligamia. Porém, eles praticaram a poligamia sem o consentimento de Deus. Porque o consentimento de Deus é um casamento monógamo. Chamou Adão e disse: Adão, aqui é sua mulher, essa é sua mulher, Eva. Aí a gente vê Lameque, Gênesis capítulo 4, ali é o princípio da poligamia. Lameque se gloria por ter duas mulheres. E ele se gloria com a mente diabólica. Tem Caim como exemplo e fala: Caim será vingado 7 vezes, eu serei 11 vezes pior do que Caim. É uma mente diabólica. Então a gente já viu o princípio da poligamia sendo feito por uma pessoa com a mente diabólica. A gente vê Abraão, Gênesis capítulo 25, com outras mulheres, com outra família. A gente vê Davi, um rei Davi, ainda que o casamento polígamo você pode até falar assim, mas era um relacionamento do rei com as outras sociedades. A gente vê o caso de Salomão, até na lei. Êxodo capítulo 21, versículo 10, há uma tolerância de Deus para aquele povo. Só que não é uma aprovação de Deus. O homem que se casar com mais de uma mulher tinha que haver a responsabilidade para com as duas da mesma forma. Tinha que ser responsável por isso, pelas duas, da mesma forma do casamento monógamo. A gente pode falar da prioridade. Daqui a pouco eu vou estar findando esse vídeo, tá 28 minutos já. Os próximos vídeos eu vou ver se eu consigo fazer mais extensos. Esse é um dos meus projetos. A prioridade do cristão em se tratando de família, casamento, Deus, qual é a prioridade? A revista fala que é Deus, si próprio, cônjuge, filhos, igreja. Qual é a prioridade? A prioridade do cristão é Deus. E pronto, acabou. Essa é a prioridade do cristão, é Deus acima de tudo, é a nossa fé, é a nossa salvação, é Deus, essa é a prioridade. Mas Tadeu, qual é a segunda prioridade do cristão? A segunda prioridade é ajustado, meus irmãos. E vai acabar o vídeo logo agora, nesse assunto que é tão polêmico. Tem que ser ajustado. Deus, ele vai falar para cada um qual é a prioridade no momento. Se a prioridade é a família, em segundo plano, então atende a família, seja fiel à família. Se a prioridade é a si próprio, atende a si próprio, faz as suas necessidades, trabalha, faz as suas coisas. Se a prioridade é o próximo, entra a igreja, entra ONGs, entra projetos sociais. Deus irá falar qual é a segunda prioridade nossa, porque a segunda prioridade é ajustada. Desde que não fere a primeira prioridade, que é Deus. Deus é acima de tudo.
Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscais primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, e essas demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, dá espaço para segundo plano. A outra, Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 e 38, fala: ama seu Deus de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. O segundo já é o semelhante, ama o próximo como a ti mesmo. Então aí é o próximo em segundo lugar. Se a gente for em Efésios capítulo 5, versículo 22 e o versículo 25, já coloca a prioridade como esposo. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. O esposo é a prioridade em segundo lugar. Versículo 25 fala: vós, maridos, também amai as vossas mulheres, como o Senhor ama a sua igreja. Então aí já entra o cônjuge como um segundo lugar. Se a gente for ver prioridade em Timóteo capítulo 5, versículo 8, aquele que não honra a sua família é pior do que o infiel. Já coloca a família em segundo lugar. Por isso que o segundo lugar é ajustado, desde que não fere o primeiro lugar. Se nós formos ver na Bíblia Sagrada, a gente vai ver mandamentos para os pais, mandamentos para os filhos. Os mandamentos para os pais é não irritar os filhos. O mandamento para os pais é criar os filhos no caminho do Senhor. O mandamento dos pais é cuidar dos parentes, especialmente da sua família. Esse é os mandamentos para os pais. Se nós for falar dos mandamentos para os filhos, o mandamento dos filhos é honrar os pais, é obedecer aos pais. Este é o mandamento dos filhos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muitos ataques às famílias. A gente vê o Estado atacando a família. A gente